No vídeo de hoje, o Cânone das Escrituras, um fundamento seguro, texto escrito por Dan Betzer e publicado no jornal Mensageiro da Paz em abril de 1987. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Marcion viveu no século II de nossa era. Partidário do gnosticismo, todos o conheciam como herege. Por incrível que pareça, os ensinos deste homem ajudaram os líderes da Igreja a formularem uma defesa do cânone das Sagradas Escrituras. Antes de continuarmos a falar sobre o cânone da Bíblia, daremos algumas explicações acerca da heresia adotada por Marcion. Gnosticismo é o termo moderno que se usa para classificar uma variedade de seitas falsas que existiam desde o primeiro século, Anno Domini, até o nono. Basicamente, os gnósticos criam que o universo fora criado e controlado por anjos hostis e que a essência da natureza humana era um elemento divino, uma faísca não criada por esses poderes. Acreditavam também que um redentor havia descido do mais alto céu para despertar esse elemento divino. Segundo os gnósticos, nem todos os homens teriam capacidade para receber esse conhecimento e que o destino desses poucos escolhidos seria escapar do universo e estar com a suprema deidade. A partir do falso profeta Simão Mago, os gnósticos passaram a usar documentos que diziam ser escritos depois da ressurreição de Cristo em defesa de suas heresias. Suas teorias começavam com a narração da história da criação, como nos é relatada no livro de Gênesis, embora Jeová, aos seus olhos, fosse um anjo mau. Assim começou a distorção das Escrituras. O gnosticismo continha elementos vindos de muitas religiões do mundo. O dualismo do Irã, a figura da Grande Mãe, provavelmente da Mesopotâmia, conceitos do Redentor do judaísmo, como também uma grande variedade de ensinos dos gregos, notadamente quanto à multiplicidade de deuses. O gnosticismo fazia uso de um grande número de termos hebraicos para atrair os cristãos. Assim, esta heresia engodava pessoas não enraizadas nas Escrituras e nos ensinos de Cristo. Havia quase tantas formas de gnosticismo quanto havia de hereges, cada uma com os seus erros doutrinários. No ano 138 Anno Domini, Marcion chegou a Roma, onde se tornou influente na Igreja. Como faziam seus companheiros gnósticos, mostrou publicamente sua descrença no Velho Testamento e em Jeová. Parece incrível, mas tais ensinos heréticos não foram identificados logo pelos fiéis. Mas, como sempre acontece, há pessoas que desejam ouvir qualquer novidade. Por esse motivo, Marcion foi recebido como profeta. Sem dúvida, ele dispunha de bastante carisma. Era uma personalidade que agradava o povo. Marcion estabeleceu seu próprio cânone, ou seja, a lista dos livros considerados por ele autorizados, que incluía o Evangelho de Lucas, os Atos dos Apóstolos e 10 epístolas paulinas. Devemos notar também que esse herege era um hábil homem de negócios e que ajudava financeiramente a Igreja Romana. Mas não demorou muito e os crentes não aguentaram mais suas estranhas doutrinas e seus ensinos antibíblicos. Ele foi expulso da Igreja. Contudo, para alguma coisa Marcion serviu. Ele contribuiu indiretamente para a formação do próprio cânon.
Diante de suas heresias, a Igreja viu-se forçada a dar atenção ao problema e estabelecer de uma vez por todas quais os livros que deveriam ser considerados canônicos, ou seja, quais as porções bíblicas que constituíam a autoridade em matéria de doutrina e prática. Todos perguntavam: quais os livros considerados realmente Palavra de Deus? A formulação dessa lista levou muito tempo e só foi determinada em 175 Anno Domini. Além do falso profeta Marcion, houve outro motivo para a formulação do cânone. Muitos dos cristãos, não obstante estarem dispostos a darem a vida pela causa do Mestre, eram muito exigentes. Dessa forma, eles precisavam saber que os livros contidos na Bíblia eram realmente inspirados pelo Espírito Santo. Os primeiros apóstolos já dormiam no Senhor e havia muita necessidade de ter registros que pudessem ser considerados autoridade. Mas em que base poderia um livro ser considerado parte integral da própria Bíblia? Muitas vezes, disse a prova protestante da canonicidade é a inspiração da Escritura. Em termos claros, isto significa que o protestante aceita que o seu cânone aqueles livros que ele crê serem inspirados por Deus. Portanto, esses livros têm que ser verdadeiros e dignos de confiança. Nesta questão, usamos a palavra inerrância, significando ser a Bíblia realmente a palavra de Deus, isenta, por conseguinte, de quaisquer erros. Costumamos dizer que nosso cânone não resultou de nenhuma decisão de quaisquer concílios eclesiásticos, porque os 66 livros de nossa Bíblia já eram reconhecidos como verdadeiros e inspirados por Deus muito antes das resoluções dos famosos conclaves. O cânone protestante inclui 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. O cânone da Igreja Católica Romana contém mais alguns livros e outras partes adicionais do Velho Testamento, incluindo 1º e 2º Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Macabeus e vários acréscimos aos livros de Esther, Daniel e etc. Os judeus recebem como autoridade os mesmos 39 livros do Antigo Testamento, como fazemos os protestantes. Este cânone foi formulado pelo menos 250 anos antes de Cristo. Com o Novo Testamento, tal não ocorre. O cristianismo sustenta, há muitos séculos, serem os 27 livros do Novo Testamento inspirados pelo Espírito Santo e autoridade em termos de fé e prática. Salientamos uma vez mais que toda doutrina precisa estar fundamentada nas Sagradas Escrituras para gozar da confiança da Igreja. Por conseguinte, os 66 livros do cânone protestante servem de base a toda a teologia que defendemos. Através da história, tem sido posto em dúvida. Contudo, em todos os casos, a palavra de Deus tem sido reafirmada. E não devemos esquecer o testemunho do próprio Novo Testamento quanto à sua própria autenticidade. Paulo arroga para si a autoridade apostólica, 1 Coríntios 9, versículo 1, 2 Coríntios 12, 11 e 12, e declara que suas cartas devem ser acatadas, 1 Coríntios 14, 37, 2 Tessalonicenses 13, 14. No livro do Apocalipse, João declara o mesmo, Apocalipse 1 e 3, Apocalipse 22, 18 e 19. Pedro insiste em dizer que os escritos de Paulo têm origem na sabedoria de Deus, 2 de Pedro 13 e 15. Judas considerava as palavras dos apóstolos as palavras do próprio Cristo, Judas 17 e 18. Em 1 de Timóteo 5 e 18, Paulo cita os ensinamentos de Jesus como Escritura. O Senhor Jesus, aliás, antes de deixar a terra, prometer a seus apóstolos a assistência permanente do Espírito Santo que os inspiraria a escrever o novo pacto. É verdade que vários livros do Novo Testamento foram escritos por alguns homens que não pertenciam ao colégio apostólico. Sabemos também que os apóstolos precisaram, em diversas ocasiões,
de amanuenses ou secretários para comporem suas obras, Romanos 16 e 21 e 1 de Pedro 5 e 12. Os primitivos pastores chamaram tais homens como Marcos, Lucas e o autor da Epístola aos Hebreus de ajudantes ou discípulos dos apóstolos e aceitavam a sua colaboração como sendo dos próprios apóstolos com os quais trabalhavam. Todos os livros foram escritos em um ambiente de plena inspiração divina e, por esse motivo, gozaram de plena aceitação dentro das comunidades cristãs. Há outras evidências que nos levam a crer que estes 27 livros do Novo Testamento pertencem realmente ao cânone. Através desses quase 2000 anos, o Espírito Santo tem testificado acerca da verdade salvadora contida nessas Escrituras. Esses livros têm proporcionado incontáveis bênçãos onde foram recebidos e obedecidos. A Igreja, em sua grande maioria, afirma ter encontrado no Novo Testamento a verdadeira palavra de Deus, tal como ocorre com o Velho Testamento. Todas essas verdades aceitas por nós têm sua base nos 66 livros do cânone protestante. Firmemente rejeitamos quaisquer outras doutrinas baseadas em outro fundamento. O cristão não pode iludir-se com os ensinos vindos de outras fontes. Paulo alertou-nos com estas palavras: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Romanos 12 e 9. Que faremos então com os falsos profetas? Devemos ter amor e compaixão de todos os homens, mesmo que vivem a ensinar heresias. No entanto, devemos estar alertas a essas falsas doutrinas e refutá-las com vigor, a fim de ganhar as almas dos hereges para Jesus e não somente apresentar nossos argumentos. Como diz Walter Martin, o aviso de Paulo para Timóteo é muito válido. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 de Timóteo 4, do 1 ao 4. Na mesma epístola, Paulo também diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 de Timóteo 3, 16 e 17. Cremos que a Bíblia está totalmente livre de qualquer erro e que ela merece toda a nossa confiança. Os falsos profetas não estão nesta categoria. Os nossos pés estão firmados sobre a palavra e não sobre o carisma ou maquinações dos homens. Quanto mais o crente passa tempo no estudo das Sagradas Escrituras, mais forte ele se torna espiritualmente. Não nos esqueçamos jamais, portanto, desta declaração do salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Dan Betzer, O Cânone das Escrituras, um fundamento seguro, abril de 1987, Jornal Mensageiro da Paz. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.